Fala galera, beleza? Júnior V-Motos, mais um vídeo aqui com vocês. Galera, vamos conversar um pouquinho sobre consórcio. Aí, Júnior, tema consórcio? Sim galera, consórcio. Agora, qual seria um tema em específico do consórcio? Queria falar sobre o lance embutido, que é 30% do valor da carta, que é normalmente onde as empresas trabalham. E aí eu entendo que muita gente não entende nada, literalmente não sabe, só olha e faz: que maluquice é essa? Besteira é isso que estou falando. Então beleza, eu vou passar só a informação, não é a título de venda, não é a título de querer que vocês façam um consórcio, contratar, mas só para passar para vocês como funciona esse lance embutido na carta de consórcio. Se o vendedor quiser te enganar, falar alguma besteira, você já vai ficar ciente de como é que ele funciona e qual o efeito que ele dá na tua carta, certo? Então vamos lá galera, sem mais delongas, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e galera, por gentileza, dá uma hypada aqui nesse conteúdo. É só ir lá na parte dos comentários, arrastar da direita para a esquerda, certo? Fazer aqui ó, direita para a esquerda, e lá vai estar a informação hypar. Clica lá e hypa por gentileza, que isso aí vai me ajudar bastante. O YouTube, ele identifica quando você hypa que esse conteúdo também é válido, também é interessante para outras pessoas, e começa a divulgar mais. Beleza galera? Então vamos direto pro vídeo. Então galera, o que significa de fato utilizar 30% da carta, que seria o lance embutido? É você, entre falar cru o que é de fato, é você pegar o seu valor da carta, retirar 30% e esses 30% utilizar para dar de lance. Aí você faz: Júnior, isso pode? Pode. Algumas empresas trabalham com essa demanda, essa informação. Porém galera, o que vocês não sabem é que quando a empresa faz uma situação dessa, certas cartas, na verdade a maioria, ela perde o poder de compra. Então o saldo devedor, ele pode ficar comprometido, entendeu? Aí faz, o saldo devedor não, a carta do consórcio pode ficar comprometida. Aí tu faz: Júnior, por que a carta do consórcio pode ficar comprometida? Vamos lá galera, tu tá lá com o vendedor, para vender o consórcio de todo jeito, ele chega para você e faz: não, contrata esse consórcio comigo, utiliza 30% da carta e você vai ser contemplado. 30% você vai ser contemplado. Aí você vai lá, contrata a carta de consórcio, dá os 30% que o vendedor falou e não é contemplado. No segundo mês, você já pé da vida, fala com o teu vendedor e diz: olha, e aí, eu dei o lance de 30% do valor da carta no lance embutido, você disse que eu ia ser contemplado, não fui. Aí o cara faz: não, beleza, pelo que eu tô vendo aqui, tu tem condições de colocar aí mais 5 mil para facilitar a tua contemplação? Aí o cara faz: tá bom, tenho. Aí tu bota mais 5 mil do teu bolso e vai fazer o processo de contemplação. O cara vai chegar lá: pô bicho, não fui contemplado, tu não falou que se eu botasse 30% do lance da carta mais 5 mil não ia ser contemplado? Aí o cara faz: mas aí porque aconteceu não sei o que da carta, que não sei o que lá, dá uma enrolação de vendedor fraco. Aí fala isso, fala aquilo, enfim, deu B.O. Aí tu fica pé da vida, se estressa com o produto vendido, fica com raiva ainda do serviço feito. E o que é que você faz? Consórcio não presta, consórcio não vale pra nada, só faz enganar, como fala o Chico, enganar trouxa. Aí você fica com raiva e pronto, e o consórcio nunca mais você vai querer na sua vida ver um. E aí galera, qual é o BO de tudo isso? Quando você cancela uma carta de consórcio, você prejudica todo mundo que está na cadeia do consórcio. E aí o lance embutido, se for vendido da maneira errada, prejudica o resto do grupo. Agora imagina, todos os vendedores fazendo isso, e a carta, o que acontece com ela? Vai ficar todas elas com uma situação negativa, todas elas vão ficar ruins. Todas elas. Isso vai impactar em tudo. Então, quanto mais saudável a carta de consórcio está, mais pessoas para ser contempladas, porque a carta tem dinheiro para pagar o lance. O lance não tem dinheiro para pagar as motos, a liberação das motos, ou do carro, do terreno, construção, energia solar, o que for. Só que acontece um negócio desse, não vai ter grana. Aí diminui
a contemplação, a quantidade de contemplação mensal e impacta na quantidade de cartas, na quantidade de contemplação mensal, na verdade. E aí, galera, esse é o problema do lance embutido. Quer ver um lance embutido feito com qualidade e informação precisa? Quando você faz um lance embutido que o vendedor, ele olha para você e faz, olha, o saldo devedor, isso aí eu vou explicar depois com mais detalhes como funciona perfeitamente. Eu não vou dar muita informação não, porque vai ficar para outro vídeo. O cara chega para você e faz, ó, Júnior, vê só, eu tenho uma carta aqui, certo? De consórcio. Você pode utilizar 30% do lance embutido. Explico para ele o que é você utilizar o valor da carta, utilizar o próprio valor da carta de 30%. Ah, galera, detalhe que eu não passei para vocês. Quando você utiliza lance embutido, porque eu vou cortar essa informação porque é importante, senão eu vou acabar esquecendo. Quando você utiliza lance embutido da carta de consórcio, você paga uma carta mais caro. Então, por exemplo, eu quero 70 mil. Molhou todinho, o carro passou lá do outro lado, na terceira faixa. Eu quero 70 mil reais, certo? Quero 70 mil no cash. No cash não, quero fazer uma carta de consórcio de 70 mil. Aí o cara chega pra você e diz, ó, eu vou fazer, isso aqui é lance hipotético, certo? Porque ainda tem a taxa de administração, tem um seguro prestamista que tem na operação. Isso aí tudo eu vou falar em outros vídeos, galera, pra explicar pra vocês como é que funciona certinho, beleza? Mas o foco aqui agora é hipotético. Tu vai pegar uma carta de 70 mil reais, fez lá todo o processo pra pegar uma carta de 70 mil. Daqui a pouco o vendedor faz, não, vamos fazer um lance embutido, pega uma carta de 100, esses 30 mil que você tem, você usa de 30% de lance embutido. Aí o cara faz, pô, beleza? Tira aí os 30%. Então, o valor da carta era 70 mil, era 60 parcelas de 1.500 conto. É um exemplo hipotético. Era 70 parcelas de 1.500 reais. Aí você vai, vai pela cabeça do vendedor. Não, eu vou fazer uma carta de 100 mil reais. Faço uma carta de 100 mil, vou pagar 2 mil conto, aumentou mais 500 reais a tua parcela e você vai ser contemplado, o vendedor falando, você vai ser contemplado e quando você for contemplado vai reduzir o valor da parcela, porque você pode deduzir da parcela. Aí você deduz da parcela, mantém a quantidade de parcelas e tudo certo. Isso aí depois eu explico pra vocês também como é que funciona o consórcio. Aí beleza, e tudo certo. Aí você faz, pô, massa, cara, que massa. Então você contemplado? Vai, cara, vai ser contemplado. Isso aí o vendedor falando. Aí você, beleza, vai lá e, pô, contrata. Olha a merda, tu não é contemplado, tua carta permanece 2 mil conto. Você começa a ficar estressado, vai pagar 2 mil reais por mês, né? Aí você, segundo mês nada, terceiro mês nada. Aí tu vai lá e cancela a carta. Vocês entenderam qual é a didática do consórcio? Tem que saber passar informação para o cliente, tem que saber explicar, tem que saber passar todo tipo de informação. Se só chegar, vender e falar as informações sem explicar direitinho, cara, não vai. O consórcio vai se tornar uma piada para o cliente e o cliente vai ficar com raiva e é dele mesmo, ele tem que ficar com raiva, ele tem que ficar pé da vida, ele tem que ficar estressado, faz parte. Então, galera, o que eu tava falando para vocês do consórcio em si, eu vou parar aqui porque eu vou abastecer pódio, primeira vez nessa moto aqui. O que eu tava falando pra vocês é exatamente isso. Quando o cara quando a pessoa faz essa situação, o vendedor faz isso, ele impacta na qualidade, na qualidade da carta, no poder de compra da carta, entendeu? E isso impacta em todo o grupo. Quanto mais cancelamentos tiver na carta, pior pro grupo. Então pode perceber que normalmente as cartas que tem muito lance embutido, que os vendedores botam muito lance embutido nessas cartas, são cartas com baixo índice de contemplação, 2, 3, é muito baixo. Banco que trabalha com isso, o Itaú faz isso, Santander eu não lembro de fazer isso, Bradesco não trabalha com lance embutido, certo? Então são situações e momentos. Lance embutido, a Triumph não trabalha, normalmente as concessionárias não trabalham. Eu não sei se a montadora, no caso, né? Eu não sei se a Honda faz, eu não sei se a Bajaj faz, eu sei que a Triumph não faz. E é isso, galera, queria passar para vocês. Agora deixa eu só relembrar o que eu tava falando com vocês da carta, que era uma coisa importante, que eu tive que parar para falar outra coisa mais importante ainda. Não tô lembrado, mas tudo bem, galera. Isso aí, se eu lembrar em algum outro momento do vídeo, eu falo pra vocês. Quando eu ver o vídeo, eu falo pra vocês especificamente. O consórcio,
se você fizer com lance embutido, a chance de dar errado é muito alto, porque 30% do valor da carta não significa contemplação, e pode significar que o pessoal vai ficar estressado e irritado com você, porque você não vai conseguir ser contemplado, entendeu? Não vai conseguir ser contemplado. Então, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa aquele hype, se inscreve no canal, ativa o like, deixa o sininho e faz o hype, galera, faz o hype, beleza? Arrasta lá nos comentários, arrasta direita pra esquerda, hype esse conteúdo que vai ajudar bastante. Beleza, galera? Valeu, até a próxima, fui!